O governo federal precisou abrir os cofres e liberar para o Ministério de Meio Ambiente e para o Ministério da Educação 1,640 bilhão de reais. Mas o MEC decidiu hoje por manter o contingenciamento. Com menos dinheiro em caixa, existe uma preocupação natural com o funcionamento das instituições federais, especialmente na continuidade das bolsas de estudo financiadas pela CAPES. Vamos falar agora deste assunto aqui no JG. Entrevistamos o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA, Allan Kardec. Dessa entrevista participa também o nosso comentarista de política, Marcos Saldanha. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Professor Allan, seja bem-vindo aqui para a gente debater um assunto sério, educação no país. Como eu mencionei aqui, um valor de 1,640 bilhão liberados para o MEC, mas houve uma intenção aí de esse contingenciamento. Essa proposta nova agora do governo federal de 1,640 bilhão de reais é o ideal para que a gente mantenha esse contingenciamento ou siga-se com quem está sendo afetado, por exemplo, como a nossa pauta aqui, a pós-graduação, o investimento nas pesquisas? Na verdade, houve um crescimento imenso, grande da pós-graduação da UFMA nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, nós temos 13 novos cursos de mestrado, 4 novos cursos de doutorado e alguns deles no interior do Maranhão, Chapadinha, Imperatriz, Bacabal. E o que acontece com esse contingenciamento é um estrangulamento que vem ocorrendo desde 2015. E ele deixa sufocada a universidade que, a continuar dessa forma, suspeitamos que sejamos obrigados a fechar as portas em agosto. Não há recursos para isso. Professor, inclusive essa é uma dúvida e é uma polêmica, inclusive. O que é real? Corte, contingenciamento, quer dizer, o que está acontecendo? O que significa exatamente para o telespectador entender essa polêmica aí? É uma questão de nomenclatura, que efetivamente quer dizer que nós não temos. O contingenciamento, em tese, é aquilo que retornará, e corte é o que não retorna. Então, de fato, o que se fala é que é um contingenciamento. Mas o que ocorre é que a universidade será afetada. E será afetada de uma forma terrível. Nós viemos de 2013 com esse investimento em 171 milhões de reais. Em 2017 caiu para 85 milhões de reais, portanto 86 a menos, que dá 50% de corte. Sim. Mantendo-se isso, nós vamos para 60 milhões de reais, de 171 para 60 milhões com a universidade expandindo. Nós temos engenharia aeroespacial, doutorado em ciências materiais, doutorado em educação, nós temos doutorado em letras em Bacabal, temos doutorado em ciências animais em Chapadinha. Como é que a gente vai manter-nos Professor, justamente forma? Isso. Como avançar o Maranhão no centro de uma discussão mundial, que é a base de lançamento aqui de Alcântara, os estudos tendo que parar. Como é que pensa, como é que fica o senhor como professor vendo tudo isso passar na nossa frente e não poder avançar nos projetos de pesquisa? Hugo, na verdade a nossa postura sempre foi de diálogo. Nós vamos procurar, a reitora tem dialogado com a Andifes, tem dialogado com o ministro, nós pretendemos procurar o presidente da CAPES no sentido de reverter, porque os novos cursos todos tiveram suas bolsas cortadas. E a bolsa é salário, sim. Bolsa que sustenta, todos nós fomos estudantes. E conhecimento é o que dá sobriedade para o país ser o que é. O governo, inclusive, professor, tem justificado esse contingenciamento, esse corte, dizendo que essas são vagas ociosas, portanto não está prejudicando ninguém. Quer dizer, por outro lado, também usa uma escusa de que a faculdade ou as universidades fazem muito pesquisas que não têm interesse nenhum sobre assuntos desinteressantes ou desnecessários. Para ele, é necessário investir em coisas da área mais tecnológica que dê mais resultado. Como é que o senhor vê aí exatamente essas duas questões? Eu acho complicado você identificar uma pesquisa como válida ou não, porque quando você começa uma pesquisa, não é como construir um prédio. Você inicia de uma forma e não sabe como termina. O Viagra foi descoberto por acaso. A vacina da tuberculose foi descoberta por acaso. O velcro foi descoberto por acaso. Na verdade, você inicia uma pesquisa e não sabe como ela termina. Eventualmente, eu quero achar A e acho B.
Então, essa determinação do que é válido, o que não é válido, é questionável ela própria, porque como que você vai fabricar conhecimento sem primeiro gerar conhecimento? Imagina, dessa forma, nem Albert Einstein seria financiado, porque a pesquisa dele era teórica, não tinha consequência imediata, veio ter dezenas de anos depois consequências para a aeroespacial, para aeronaves, para esse tipo de pesquisa. Mas em 1905 não teria nenhuma consequência imediata. E a questão das vagas ociosas, né, que o governo a questão das vagas ociosas, na verdade, o que você faz com as bolsas? Agora mesmo nós estivemos com psicologia que teve muito grande parte de suas bolsas cortadas. Eles fizeram o edital, o estudante terminou o curso de mestrado, estava iniciando outra leva de estudantes. Nesse exato momento, no dia 8 de maio de 2019, a CAPES noticiou que todas as vagas que estavam disponíveis no sistema, ela ia retirar. Para nós não são vagas ociosas, mesmo porque nós não somos ociosos. Então, para nós, aquelas são vagas importantes, são financiamentos importantes que, como eu falei antes, tem sido estrangulado. E o Maranhão precisa disso. As novas vagas, nós não temos nenhuma bolsa. A gente quer reverter. Como que nós não vamos ter bolsa para novos cursos? Como que nós vamos sustentar um Estado brasileiro no Nordeste, sabendo que lá fora, lá no Sul, lá no Sudeste, as bolsas foram mantidas? Porque, de fato, foram mantidas. A daqui, que são novos cursos, que foram retiradas. Por quê? É o momento de conversar, mais uma vez, com a Andifes, com as instituições, com o MEC, mas também buscar Câmara Federal, o Senado Federal. Esse diálogo as universidades estão mantendo? A Universidade Federal tem uma tendência de conversar e dialogar sempre. Na verdade, por exemplo, o curso de Engenharia Aeroespacial foi um grande movimento da bancada federal. Nós estamos dialogando com a bancada federal, com os senadores, com os deputados, no sentido, sim, de reverter esse corte. Nós não podemos sobreviver dessa forma. Perfeito. Muito bem. Só uma última pergunta. As bolsas de mestrado me parece que estão muito mais ameaçadas. Todas em geral, mas a de mestrado, as que têm sentido maior corte. Quer dizer, isso arrisca muito a questão da continuidade de pesquisas, né? Quer dizer, o estudante vai ter que bancar do próprio bolso, ainda que seja um valor pequeno. O senhor tem dito isso, 1.500 que recebe para fazer a pesquisa é pouco, mas para o governo, aí sim é que é muito pouco, né? Para o governo, para o Estado brasileiro, é menos que um grão de areia. Mas para o estudante é a pepita de ouro que ele sobrevive com aquele recurso. Então, cortar o mestrado, porque inicia-se um curso com mestrado, cortar o mestrado, você sufoca o futuro do país. Professor Allan Kardec, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA, nosso muito obrigado. Marcos Saldanha, nosso comentarista de política também. Uma excelente noite a todos. Muito obrigado.